Toda universidade carrega consigo uma promessa: formar profissionais para o mundo. Mas no curso de psicologia, essa promessa ganha outra profundidade. Ali, formar-se não é apenas aprender conteúdos, é também lidar com o que não está nos livros. O sentir, o escutar, o ser afetado. O percurso de formação é marcado por tensões internas, desafios invisíveis e, sobretudo, uma travessia emocional. Este documentário é o resultado de observações, registros e entrevistas realizados no curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Nos arquivos analisados, desde as anotações de campo do caderno antropológico até as conclusões dos pesquisadores, foi possível mapear algo que, embora não seja avaliado por provas, é essencial na prática psicológica: a evolução emocional dos estudantes. E é por esse percurso, invisível aos olhos, mas profundo no impacto, que agora caminhamos. Logo nos primeiros contatos com as turmas do terceiro período, um traço chama a atenção: o silêncio. Mas não é um silêncio confortável, é um silêncio denso, tenso, que parece carregar o peso da insegurança, do medo de errar, da vergonha de sentir. As anotações etnográficas do caderno de campo descrevem com riqueza de detalhes esse cenário. Estudantes que se agrupam em pequenos arquipélagos sociais, grupos fechados, quase impenetráveis. Interações que se resumem a cochichos e olhares evitados. Professores que incentivam a participação, mas recebem em troca apenas o som do ar-condicionado e das canetas anotando mecanicamente. Essa insegurança não é sinal de desinteresse. Como bem observado nos relatórios, trata-se de uma forma primária de autorregulação emocional. O estudante sente, mas não sabe nomear. Pensa, mas não sabe como dizer. É como se a sala de aula fosse um lugar de exposição dolorosa. Por isso, o silêncio se torna uma armadura. Nessas fases iniciais, a psicologia ainda é uma ideia abstrata. É desejo, expectativa, projeção. Muitos chegam ao curso com uma bagagem emocional intensa, histórias pessoais de dor, de superação, de busca por sentido. Mas essa bagagem ainda está fechada, ainda não é compartilhada. E isso é compreensível. Afinal, escutar o outro exige, antes de tudo, escutar a si mesmo. E esse processo ainda não começou. Durante as visitas de campo, um fator se mostrou decisivo no despertar emocional dos alunos: a postura dos professores. Enquanto alguns docentes mantêm uma atitude fria, burocrática ou desconfiada diante da presença de observadores, outros se revelam acolhedores, abertos, incentivadores. A professora Flávia, por exemplo, é frequentemente mencionada como alguém que promove um espaço seguro para o aluno se expressar. Já o professor Clóvis se torna, com o tempo, uma figura central na narrativa de amadurecimento dos alunos. Sua didática sensível, seu tom de voz amável e sua escuta genuína criam algo raro. Um ambiente onde se pode errar, tentar e aprender sem ser invalidado. Nos registros, ele é descrito como aquele que consegue transformar a sala de aula em um lugar de partilha afetiva, sem perder o rigor acadêmico. Não é à toa que muitos veteranos desejam ter aula com ele antes de se formar. Essa dualidade entre ambientes acolhedores e hostis mostra que a evolução emocional não é apenas um processo interno. Ela também é influenciada por fora, por olhares que julgam ou acolhem, por professores que abrem espaço ou que fecham portas. A maneira como eu manejo é sempre uma proximidade respeitosa. Nós somos companheiros. A palavra companheiro vem da palavra companare, que significa aquele com quem você come do mesmo pão. Companheiro é aquele que está junto, né? É aquele com quem você divide o pão do conhecimento e o pão do saber. Do quarto ao sétimo período, inicia-se uma nova etapa de formação. É quando os alunos entram em contato com os estágios, com os primeiros atendimentos, com o sofrimento real do outro. É também nesse momento que a teoria ganha corpo, mas nem sempre o corpo está pronto. Nas anotações dos cadernos de campo, vemos alunos ansiosos, tensos, que esquecem conteúdos básicos por causa da pressão. Outros relatam que, ao serem confrontados com temas como abuso, luto ou suicídio, sentem-se emocionalmente abalados. Alguns até abandonam a sala durante certas discussões, incapazes de permanecer diante de tópicos que os tocam pessoalmente. Essa fase é marcada por um paradoxo fundamental, descrito em diversos relatórios. O aluno entende a ansiedade, mas ainda sofre com ela. Conhece os mecanismos do trauma, mas ainda carrega o seu. Estuda sobre a escuta empática, mas ainda não sabe escutar a si mesmo. É um terreno de vulnerabilidade, mas também é um momento em que o aluno começa a dar nome ao que sente. A emoção deixa de ser um caos mudo e passa a se transformar em palavra, em pergunta, em matéria de reflexão. Nos períodos finais, entre o oitavo e décimo, a paisagem muda.
Os mesmos alunos que, antes, se calavam com medo de parecer inadequados, agora levantam a mão com segurança. As rodas de conversa ganham densidade, os temas difíceis são enfrentados com maturidade. E o silêncio, quando aparece, já não é mais armadura, é pausa para a escuta. Nas aulas de tanatologia com o professor Clovis, por exemplo, o ambiente é descrito como um espaço de escuta sensível e construção conjunta do saber. Há emoção, mas também contenção ética. Há desconforto, mas também reflexão. Nas anotações de observação, registrou-se que os alunos veteranos demonstram uma comunicação mais fluida, mais empática e mais consciente. Eles não falam apenas para se expressar, falam para construir. Esse processo de transformação é nítido também fora de sala. Nos corredores, os diálogos giram em torno dos estágios, dos desafios clínicos, da ética profissional. Os relatos revelam estudantes que agora se reconhecem como quase psicólogos, ainda em formação, mas já conscientes do peso de suas palavras e atitudes. Se antes o curso parecia um lugar para se esconder das próprias dores, agora ele se torna um lugar para compreendê-las e ressignificá-las. A formação emocional dos estudantes de psicologia não é uma linha reta. Ela é cíclica, espiralada, cheia de recuos e avanços. Nos arquivos analisados, das falas de Clovis às observações do campo noturno, essa travessia emocional foi descrita como uma metáfora poderosa. O estudante é como uma lagoa. No início, agitada, confusa, sem contorno. Com o tempo, suas águas se acalmam, mas ainda se turvam sempre que pressões maiores vêm. E está tudo bem, porque agora ele sabe nomear o que sente. Sabe navegar em si mesmo, para depois navegar com o outro. Essa metáfora sintetiza o que a psicologia propõe. Não há como escutar o sofrimento alheio se não houver disposição para escutar o próprio. E a universidade, quando bem conduzida, é o primeiro território dessa escuta. É ali que o aluno aprende que ética e afeto não se separam, que a escuta ativa começa com um silêncio respeitoso, e que cuidar do outro exige humildade para reconhecer os próprios limites. Eu acredito que a grande maioria dos alunos que são vindos do ensino médio tem muito uma questão de falta de maturidade, não tem muita prática assim com a academia, mas eu acho que isso é o esperado. Então isso é uma das coisas que mais consolida ao longo do curso uma expertise, vai ter mais conhecimento, vai saber mais o que você está falando, vai procurar embasar mais o que você está falando e, no geral, lidar com as coisas de uma forma mais madura, de forma mais responsável. Até porque, geralmente, quem não adere muito a essas questões mais sérias acaba saindo do meio do curso. Então, afinal, como a formação acadêmica no curso de psicologia da PUC-PR prepara os alunos para lidar com as emoções envolvidas nos atendimentos psicológicos? A resposta, talvez, esteja em tudo que se vive fora das provas. Está no silêncio da sala que vira escuta, no medo de falar que vira coragem de se posicionar, no conteúdo abstrato que vira prática afetiva, no professor que acolhe e, por isso, ensina. Está no grupo que se fecha e depois se abre, na insegurança que amadurece em presença profissional. A formação prepara porque ela é, em si, um campo emocional, porque cada aula, cada estágio, cada roda de conversa e cada gesto dos docentes atuam como microtreinos da humanidade. Quando o aluno aprende a lidar com as próprias emoções, ele se torna menos reativo e mais disponível. Quando ele se vê em seus próprios abismos, ele deixa de temer os abismos dos outros. Quando ele passa a compreender sua história, ele pode sustentar o peso das histórias alheias. E é assim, passo a passo, silêncio a silêncio, que se forma um psicólogo. Não por decorar teorias, mas por ter atravessado a si mesmo. A última imagem que fica não é a de um diploma, nem de uma sala cheia. É de um aluno ao entardecer, sentado sozinho com um caderno aberto, refletindo em silêncio. Ali, talvez, esteja o verdadeiro momento da formação. Quando o aluno compreende que o conhecimento técnico é necessário, mas que a escuta, o vínculo e o afeto são a verdadeira ponte entre o saber e o cuidado. E nesse instante de silêncio, onde não há mais professores nem observadores, apenas o estudante consigo mesmo, é que se revela o sentido mais profundo da psicologia: estar com o outro sem abandonar a si.